Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Lembrando a vocês que nos vídeos aqui das 11, a gente alterna entre reflexão e perguntas que foram enviadas quando nós abrimos para as perguntas, é claro. E a pergunta dela diz assim: Olá, querido André. Olá, minha querida. Diga-me, por favor, como controlar ciúmes e possessividade? Esses são dois fatores que eu não consigo desligar-me, é mais forte do que eu. E isso acaba com meus relacionamentos. Já fiz terapias para controlar minhas emoções mais fortes, mas não deu muito resultado. Beijos, meu querido André Massolini, já sou sua fã. Ô, minha querida, um beijo para você, viu? Olha, aqui, quando você fala ciúmes e possessividade, então a gente já, dentro de mim, já, um dos meus neurônios já abriu a teoria de que você está falando, na verdade, de um ciúme patológico. Porque, veja bem, tudo que é no equilíbrio é legal, né? Então, aqui, desculpe a você que acompanha o canal há um bom tempo, e eu sempre uso esse exemplo aristotélico. Aristóteles nos ensinou a questão dos vícios e virtudes, e Aristóteles ele diz que nós temos os vícios, eles se dividem em vícios por deficiência, então são aqueles que estão faltando alguma coisa. Então, é a falta, é a carência de alguma coisa. Então, quando você está com sede, aquelas pessoas que não têm água, é uma coisa ruim, não é? Só que aí você pode ter o excesso. Quando vem água em excesso. Então, acontece a inundação, acontece a enchente. Então, tá vendo? A falta ou o excesso, eles são prejudiciais. O que nós temos que encontrar é aqui, ó o microfone, é o equilíbrio. E esse equilíbrio, ou seja, olha, certo? A água em equilíbrio, saúde. Eu tô tampando para não fazer a propaganda do copo, tá? Por isso que eu tô segurando com as duas mãos. Não é que eu tô fraco, não. Não quero fazer a propaganda porque tem uma logomarca aqui. Então, ai, que delícia, né? Principalmente, vocês estão percebendo que eu tô todo entupido, né? Todo trabalhado na rinite, na sinusite e assim por diante. Essa época do ano eu fico meio que bugado, normal. Então, tudo que é equilíbrio é bom, é saudável. E isso Aristóteles chamou de virtude. Então, tem até uma expressão em latim, virtus in medio. A virtude está no meio. E de acordo com Aristóteles, a virtude é o que proporciona a que tenhamos uma vida feliz. Então, de acordo com Aristóteles, sempre que eu tiver, seja na falta ou no excesso, eu não vou encontrar a felicidade. Eu não vou encontrar, portanto, a paz de espírito. Por isso que virtude é nós encontrarmos o ponto de equilíbrio das coisas. É encontrarmos, portanto, o caminho para que a gente possa atingir uma vida saudável, uma vida feliz. Então, minha querida, ciúmes, quando você diz ciúmes e possessividade, eu estou vendo que é o excesso. É o excesso. A falta dele também não é boa, sabia? A falta dele, a falta dos ciúmes, a ausência total de ciúmes também não é legal. Olha que coisa. Por isso que tem que ter a medida certa. Por isso que o ciúmes ele tem que ser usado na dosagem certa. De acordo com Aristóteles, isso seria então uma virtude, na medida e no equilíbrio certo. Traria, a medida adequada.
Veja bem, desculpa usar o meu exemplo, mas só para elucidar isso aí de excesso e falta. Eu já tive as duas situações na minha vida, né? No passado, eu tive um relacionamento em que o meu namorado era, gente, eu não sei, eu acho que eu vou morrer e nunca, talvez, cruze com alguém com tamanha é, possessividade e desejo de controle como foi aquele meu ex-namorado. Era uma coisa assim descabida. Então era o excesso. Aí é que tá. O André lá de trás, né? Meu Deus, isso faz quantos anos atrás? Ai, nem é bom pensar quanto tempo. Mas já faz, né? Nossa, eu nem trabalhava na rádio, nem pensava em ter programa em rádio na época. Então por aí você vê que a coisa é velha já, né? Então aquele André era um André que não tinha a estrutura emocional que eu tenho hoje. Então, num primeiro momento, eu achei até bonitinho. Olha como que a gente é. Eu achei até bonitinho. Parecia que os ciúmes que ele tinha por mim representava o quê? Cuidado, carinho. Na medida certa, pode representar isso. Agora, no exagero, tem nada a ver com isso. Tem a ver com as inseguranças que ele carregava. Então, por exemplo, no meu caso, esse meu ex tinha a ver com as inseguranças, com coisas que ele não estava trabalhando direito, até por conta de separação dos pais dele. Então, né, e foi uma separação por causa de traição, e foi traumático para os filhos. Então, aí são coisas que ele teria que resolver ao invés de projetar em mim. Então, foi um relacionamento horrível, horrível. Porque eu não podia. Se eu falasse que eu parei para conversar com um amigo na rua, aí eram 3 horas de briga pelo celular. Eram 3 horas. 3 horas brigando. 3 horas de desrespeito, 3 horas de. Era uma coisa insuportável. É como se eu tivesse que viver numa bolha. E eu já tive. Então, esse era o excesso. E eu já tive também a falta. Né? Teve um relacionamento que eu acho que até citei esse exemplo já em algum vídeo, que eu estava, aí já estava fazendo programa em rádio, e aí eu tinha postado uma foto e um cara que eu tinha, tipo, só conversado com ele, a gente tinha, acho que ou ficado numa balada, alguma coisa assim, e eu postei uma foto. E esse cara, eu nem lembrava mais dele, gente. Sério, nem lembrava. Sabe? Tipo, eu nem lembrava que ele fazia parte do meu Facebook ainda. E esse cara foi lá e colocou assim, lindo como sempre, e colocou coraçõezinhos. E eu vi, logo depois que ele postou o recado, eu vi. E aí eu pensei, nossa, eu vou apagar isso aqui, né? Não por causa da sociedade. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tivesse problema, eu estaria falando aqui no YouTube. Vocês sabem que, graças a Deus, não é? Eu lido muito bem com a minha sexualidade, né? Eu me aceito. Então eu estou em paz comigo, né? Já tive muitos momentos de conflito na minha vida. Hoje eu estou muito em paz comigo. Mas eu pensei, eu vou apagar não por causa da sociedade ou porque quero esconder porque um homem me elogiou. Então, para. Eu pensei em apagar justamente por conta do meu namorado. Certo? Eu pensei, eu vou apagar, né, gente? Meu namorado vai ver isso aqui. Vai encrespar, né? Só que eu pensei também, não, mas se eu apagar, depois ele pode pensar, e se ele já viu? Aí ele pode pensar, escuta, por que você apagou? Quem que é esse cara? Quando que vocês estão conversando?
E, gente, imagina, eu nem lembrava que o cara tava no meu Face, tá? Tô jogando a real aqui com vocês. Então, o que que aconteceu? Eu pensei, cara, é melhor não apagar. Em respeito ao meu namorado, eu nem vou curtir o comentário que ele deixou ali, certo? Ele deixou lindo como sempre, colocou coraçõezinhos. Poderia ter curtido o comentário dele, não poderia? Não, não. Em respeito ao meu namorado, eu jamais faria isso. Mas eu falei, vou deixar aí, ué, não vou apagar. Se o meu namorado vier perguntar, eu explico. É um cara que eu já fiquei, mas eu nem lembrava que ele estava no meu Face. Eu deixei você ver, se você quiser, eu apago o comentário. Se você se sente ofendido, eu apago. Não vai ter problema algum. Eu não tenho problema algum eu apagar. Eu falaria isso pro meu namorado, por exemplo, certo? Aí é que tá. E eu lá na rádio, fazendo meu programa na rádio, e imaginando, nossa, daqui a pouco meu celular vai apitar aqui, né? Vai vir um áudio no Whats, ou no mínimo vai me ligar. Mas ele sabe que eu tô no ar, acho que não vai me ligar, né? Bom, gente, aí acabou meu programa da rádio. Eu saí, passou um dia, dois, três, nada bem. Nada bem. Oh, mas nem aí, bem. Mas podia ter deixado, podia ter colocado, acho que até nudes ali. Mas nem ligou, bem, nem tava cagando e andando. Olha lá, você tá vendo? Tá cagando e andando pra mim. Então, era ausência total. Esse foi um relacionamento também único na minha vida. Sabe o que é uma ausência total de ciúmes? Total. Nada. Nada. Você se sente um nada. Então, por isso que eu falo, tanto uma coisa quanto outra não é legal. Eu tô dando o meu exemplo porque eu já passei pelas duas situações. Então, desculpa, tá? Eu tá usando o meu exemplo aqui nessa reflexão, mas eu quero mostrar para vocês que as extremidades, elas não são legais. O ciúmes, minha querida, ele tem que estar na medida certa. Se ele tiver na medida certa, ele vai dar o tempero adequado. Então, minha querida, se você tem essa possessividade, esse desejo de controle sobre a outra pessoa, primeiro, você está no excesso. E tudo que é em excesso vai ser destruidor. A água, o copo aqui, na medida certa, saciou minha sede. Em excesso, ela leva tudo, certo? Ela destrói, e às vezes é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Muita água, muita água infiltrando, por exemplo, na sua casa, é só uma questão de tempo para depois começar a ceder. Certo? Então, tá entrando água, é uma questão de tempo. Tudo que é em excesso, que não é a medida certa, às vezes é só uma questão de tempo. Por isso que os seus relacionamentos vão terminar. Uns duram mais, outros duram menos. Mas eles vão terminar. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta ser controlado. Ninguém aguenta ser rotulado, ser taxado por uma coisa. Nossa, me veio agora. Essa noite vocês não vão acreditar. Essa noite eu sonhei que eu estava na praia, junto com alguns rapazes que eu nunca vi na minha face da terra, mas na minha cabeça, apesar de eu não saber quem eles eram, no sonho eles eram meus amigos. E eles estavam fumando maconha. Gente do céu, de onde vem esses sonhos? Não, eu preciso consultar Jung. Jung que trabalhou muito com a questão dos sonhos, né? Então, cara, eles estavam fumando maconha, veio um carro da polícia, levou todos nós para delegacia, e eu chorava lá pro delegado falando, mas eu sou só amigo deles, eu não uso maconha. Ai, peraí, Lucas, que eu esqueci por que eu tô contando esse sonho.
Gente do céu, por que que eu comecei a contar esse sonho? Espera aí. Então, eu lembrei desse sonho por quê? Porque é horrível você ser taxado, e eu lembro que no sonho eu estava desesperado, porque eu estava sendo taxado por uma coisa que eu não fazia. Eu estava sendo incriminado por algo que não era eu que fazia aquilo. Veja bem, não tenho nada contra quem, né, usa o seu beck, quem, sabe, curte a sua maconha na paz aí, entendeu, meu bem? Paz e amor para você, não tenho nada contra. Mas eu tô falando que no sonho eu fiquei desesperado porque eu estava sendo julgado por uma coisa que não era eu que fazia. Então, quando a gente desenvolve esse ciúmes possessivo, geralmente é isso que a gente faz. A gente julga a outra pessoa por algo que ela não fez. Então ela não merece isso. Quem que aguenta viver nessa pressão? Eu acordei mal do sonho, gente. Sabe? Por estar sendo julgado por algo que não era então, aquela situação, a pessoa te acusando, o delegado, é porque não sei o quê, porque não sei, seus maconheiros, porque é isso, não sei o quê. Sabe, o policial algemando a gente. Então, quer dizer, olha, cara, quando eu ajo assim em relação aos namorados, às namoradas, às pessoas que você esteja ficando, por exemplo, cara do céu, você tá fazendo exatamente isso. Porque você pensa que eu não vi você falando com aquela lá, você pensa que eu sou tonta, tudo é motivo de armação na sua cabeça. A outra pessoa, ela constantemente, ela se sente, ainda que indiretamente, ela se sente ofendida. Por quê? Porque é como se a todo momento você estivesse dizendo que ela não presta. Ela não presta, ela é uma traidora, ela é uma sem vergonha, ela é uma mau caráter. Quem que aguenta viver sob essas acusações? Ninguém aguenta. Então, minha querida, você tem que buscar a causa disso. Por que que eu quero desenvolver essa possessividade? Será que você não aconteceu igual aconteceu lá com o meu ex, que tinha o excesso de ciúmes? Ele era por causa de separação dos pais dele lá na infância, né? E tinha tido traição. Então, aquilo ali, ele enquanto criança introjetou aquilo. Então, aquilo foi tão traumático, a separação dos pais para ele, que agora ele projetava nas relações que ele desenvolvia. Tem outros que vão. São N fatores, por isso que a gente às vezes tem que fazer a terapia para descobrir a causa. Outros vão, por exemplo, se sentir abandonados. Então, ele se sentiu abandonado pelo pai, se sentiu abandonado pela mãe. Então, agora, quando ele entra numa relação amorosa e ele então está gostando de alguém, ele tem medo do abandono. E o medo do abandono faz com que eu queira tomar posse sobre a outra pessoa. Eu quero segurá-la. Você não pode me deixar, porque você é meu. Então, são muitos os fatores que levam a esses excessos. Por isso que a gente precisa aparar as arestas. Aparar as arestas começa nesse processo de mergulho e de autoconhecimento. Quando a gente desenvolve esse processo de mergulho e de autoconhecimento, a gente vai aparando essas arestas. Aparar as arestas é tirar os excessos, certo? Para que a gente fique no equilíbrio, de acordo com Aristóteles, que a gente desenvolva a virtude e, portanto, a gente caminhe para uma vida feliz. Certo, meus queridos? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Meu site, se você deseja gravação privada, os meus livros, Teu Amor Próprio Te Salvou, O Dor de Amor Tem Jeito, tem o treinamento emocional, tem o videocurso para os concurseiros que eu fiz com a professora de português, onde eu fui o aluno, não é? Tirando todas as dúvidas, são 2 horas de curso para você ficar esperto aí com essas pegadinhas que caem nos concursos públicos. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, certo?
Muito obrigado, se inscreva, não deixa de se inscrever, se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.